O ministro Alexandre de Moraes acertou ao suspender os atos de governo e Congresso e convocar os dois lados para uma conciliação. Esse é o assunto de hoje do nosso debate aqui no Arena. Os nossos convidados são o professor de Direito Constitucional e advogado André Marcília e o advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Aos dois eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Vou começar com o professor André. Professor, o ministro Alexandre de Moraes acertou nessa decisão, aí cada um terá 2 minutos. Combinado? Boa noite, professor André. Perfeito. Boa noite a você, a toda a audiência, ao Marco Aurélio. Não acertou. Aliás, é bom que se diga, a meu ver, que o ministro Moraes ele dá uma decisão que não apenas inova, vamos dizer assim, mais uma vez inova constitucionalmente, o que é uma aberração para o judiciário, no sentido de prever uma conciliação entre as partes, sendo que isso, embora esteja dentro dos regimentos e regulamentos internos do STF, não está nas ações constitucionais nada previsto nesse sentido, e o STF, ele trata de teses abstratas. É bom lembrar que o STF não concilia ninguém, não há partes subjetivas a serem conciliadas, os interesses são coletivos, tratados por eles e levados pelos partidos, enfim, etc., no caso a AGU também, as questões ao STF. Então, essa ideia de um STF conciliador já é uma aberração constitucional, a meu ver. E também pelo fato de que, veja, o próprio ministro Moraes, na sua decisão liminar, aliás, é bom que se diga, uma decisão sem ouvir ninguém e dada numa canetada, rejeitando uma decisão soberana do Congresso e até mesmo rejeitando também uma decisão do Executivo, nessa liminar, ele entendeu que o decreto do Executivo era um decreto que ali houve um desvio de finalidade, ou seja, o Executivo se excedeu ao tratar do IOF como uma finalidade arrecadatória. E se ele entendeu isso, todo o resto não importa. Quer dizer, se há uma inconstitucionalidade reconhecida no decreto do Executivo, não importa se o ato posterior do Congresso foi ou não constitucional. Seria, fazendo uma analogia, a mesma coisa de você discutir se o protocolo de um documento foi feito no verso ou na frente, sendo que o documento a ser protocolado foi reconhecidamente falso. Então, se a gente tem um decreto inconstitucional anterior do Executivo, não importa o que o Congresso fez com esse decreto. Portanto, o ministro Moraes, ao reconhecer a inconstitucionalidade do decreto por desvio de finalidade, deveria parar aí e deixar que os próprios poderes da República se conciliem, se quiserem, até porque a conciliação é uma tarefa do Congresso, de debates e costuras, e não do STF. Professor Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes acertou nessa decisão. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, uma honra, uma alegria. Quero agradecer o convite. Boa noite a você, Leandro, a toda a nossa audiência e ao meu querido colega, professor André. Nós concordamos em parte, fiquei feliz, inclusive, de ter o privilégio de ouvi-lo, é sempre uma alegria enorme, né, pelo vasto conhecimento jurídico que carrega. Concordamos em parte, de fato, a decisão me parece absolutamente inoportuna, inconveniente, eu diria até que bastante extravagante, né? Confesso que a comunidade jurídica, de modo geral, os que concordam ou não com o teor da decisão, receberam com perplexidade. E tudo isso porque atacou-se um princípio fundante do Estado de Direito, né, da democracia brasileira, de toda e qualquer democracia, que é o princípio da independência e autonomia dos poderes, quando o Congresso capturou uma prerrogativa que foi constitucionalmente atribuída ao poder executivo. Já tinha capturado outras prerrogativas, né? É bem verdade, nós sabemos disso, que com as emendas... Que pena, a gente perdeu o sinal orçamentária do país, e isso é uma... Pode dar continuidade, professor. Havia cortado o sinal. Perdão, pode seguir. Muito obrigado, imagina. Com as emendas impositivas, havia já capturado uma parte das prerrogativas do Executivo na execução orçamentária, né? Ao que parece, o Congresso brasileiro quer impor, sem consulta popular, sem referendo, plebiscito ou coisa que o valha, uma espécie de parlamentarismo às avessas. E abriu um precedente grave, uma fissura institucional, um verdadeiro tsunami institucional, Leandro, que permitiu que o Poder Judiciário avocasse para si um poder que não tem, uma espécie de poder moderador para conciliar o que não se pode conciliar. A questão induvidosa é uma questão de clareza solar.
ou se é constitucional ou não se é o decreto legislativo de revogação, enfim, do decreto presidencial. Eu entendo que realmente o legislativo transbordou das suas competências, né, de uma forma absolutamente equivocada e incoerente. Eu quero lembrar, não sei se tenho tempo ainda, que o IOF tem sido utilizado para efeitos regulatórios e arrecadatórios desde 1998. Né, quando se estabeleceu, enfim, a alíquota de 0,38% no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, e se regulou operações de crédito, de câmbio, seguro. Houve um aumento geral, né, com o estabelecimento de alíquotas máximas, incidência sobre o valor de aquisição de títulos, valores imobiliários, incluindo alíquotas, inclusive, de fundos de investimento e clubes de investimento. Isso naquela época. Mas todos os governos, o governo Fernando Henrique, os governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, inclusive, utilizaram para fins regulatórios e arrecadatórios. Por fim, para ficar no meu tempo, pedindo desculpa se me excedi, é importante dizer que o Supremo validou, ainda em 2021, perdão, a utilização do Bolsonaro, pelo Bolsonaro, desse poder, enfim, conferido pela Constituição, para arrecadar via esse tributo, né, que é o IOF, recursos, enfim, para os cofres públicos. Curioso que com esse dinheiro ele pagou, inclusive, o custo do Auxílio Brasil, que ele usou de forma eleitoreira, né? Então, nós estamos diante de uma incoerência, né, bastante grave. Como resolver isso, né? O Supremo não pode conciliar, seguramente. Ok. Senhores, podem ficar à vontade para falar. Quando passar dos 2 minutos, eu sinalizo com um ok, tá? Não uma regra tão 2 minutos, mas para os senhores conseguirem falar à vontade também. Uma outra pergunta, vou começar, já que eu comecei com o professor André, agora com o professor Marco Aurélio. Professor, cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer essa reunião conciliatória ou o Supremo identificou ali uma crise, um mal-estar muito grande entre os dois poderes e essa reunião é uma forma de amenizar a situação, chamando os dois poderes para conversar? Olha, o professor André colocou com bastante, digamos, cirurgia, né? Ele foi muito feliz na forma como expôs esse tema. Nós sabemos que o Poder Judiciário pode fazer isso. Isso é saudável, oportuno e muito bem-vindo, né? Quando há possibilidade de fazê-lo. Nesse caso, não há. Né? Nós sabemos que o Supremo fez uma repactuação das leniências sob a liderança luminosa do ministro André Mendonça, que nós temos que reconhecer e aplaudir pela postura ética e íntegra com que conduziu esse processo, pela postura também do ministro Gilmar, conduziu acordos e conciliações em relação à demarcação de terras indígenas, enfim, mas porque ali havia um espaço que a própria Constituição conferia. Mas neste caso, é importante dizer, e concordo com o professor André na exposição inicial que ele fez, nesta parte especificamente, a gente diverge no conteúdo da ilegalidade, ele acredita que a ilegalidade é do Poder Executivo e eu, na verdade, acredito que é do Poder Legislativo, né? Então, a divergência saudável, oportuna e bem-vinda, mas nós dois concordamos que o Poder Judiciário não tem esse poder, entre aspas, moderador neste caso, porque não há espaço para isso. Né? O legislador não conferiu para o Poder Judiciário esse espaço. Veja, repito e concluo, é curioso, na verdade, o Poder Judiciário avocar para si um poder, digamos, moderador para conciliar o que não se pode conciliar. Essa confusão nasceu exatamente do ataque indevido do Poder Legislativo sobre as competências que foram constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo. É uma fissura institucional que vai trazer um problema sério para o país, um problema de governabilidade, que não vai estourar nesse governo, Leandro e André. Vai estourar em todo e qualquer outro governo. Isso é um precedente muito grave, uma das coisas mais graves que aconteceu no país. Professor André, concorda com o professor Marco? A gente tem essa discordância de fato em relação a quem está errado nessa história que gerou a decisão do STF. Né? É quando a Constituição confere possibilidade de que o Executivo trate do IOF, mas quando ele se excede, também confere ao Congresso que tome as providências para assustar os atos que, enfim, se desviam. Agora, quando o ministro Moraes, então, toma a decisão de dizer ninguém está certo, o certo estou eu, ao fazer uma conciliação, me parece que ele segue um caminho que ele já seguiu, por exemplo, na regulação das redes. Olha, vocês não tomaram aqui a decisão que o STF gostaria, então nós vamos fazer a regulação do STF. Se vocês não tomaram as decisões em relação ao STF, ao IOF que foram desejáveis, então agora talvez o STF queira fazer a regulação do IOF também. Não cabe a ele. A moderação, a conciliação se faz no Congresso. Conciliação é exatamente o que o Congresso faz. É um debate que é feito lá por
outorga da Constituição, né? A Constituição ela confere esse poder ao Congresso. Então, quando, por exemplo, partidos de oposição e de situação se discutiram esse tema, eles fizeram a conciliação. E o resultado da conciliação foi a sustação do decreto do Executivo. Não cabe ao STF fazer. Então, quando o STF vai fazer um trabalho que já foi feito, me parece que ele deslegitima o trabalho que foi feito dentro do Congresso de costura e com isso vai impor ou a sua vontade ou a vontade, enfim, daquilo que ele entende representar. E esse é um grande perigo, porque nós temos visto ontem até o presidente Lula disse que sem o STF ele não tem governabilidade. Então aí a gente precisa entender o que está por trás de uma fala como essa, porque se o STF vai conferir governabilidade ao executivo por meio, por exemplo, dessa conciliação, a gente não está fazendo conciliação, a gente está impondo, o STF está impondo a sua visão de mundo ou, como disse, daquilo que ele representa. E não cabe ao STF, muito menos a um ministro, agir como uma professora primária que reúne os meninos, os moleques malcriados que não fizeram aquilo que deviam e para que tome uma decisão melhor. O STF não é um poder moderador, não pode funcionar como um poder moderador e muito menos como um conciliador. O STF tem que julgar constitucional ou inconstitucional e acabou. E essa tarefa tem sido cada vez mais hesitante por parte do STF e ele cria precedentes perigosíssimos para as próximas ações constitucionais que passará a julgar a partir de então. Senhores, eu vou chamar também o nosso analista Pedro Venceslau, que tem uma pergunta para poder fazer também. Aí após a pergunta do Pedro, aí cada um terá 1 minuto na resposta, pode ser? Pedro? Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, professor André. A pergunta direta. Na avaliação dos senhores, Alexandre Moraes tomou essa decisão porque não quis comprar uma briga com o Congresso Nacional? Começando pelo Marco Aurélio. Muito obrigado, Pedro. Um privilégio poder responder essa pergunta para você. Nós poderíamos, enfim, classificar como uma decisão, digamos, nitidamente tucana, né? Ele ficou em cima do muro. O problema é que a vida cobra coerência, né? Em algum momento alguém vai soprar e ele vai cair. Espero que seja para o lado certo da história, né? Porque há precedentes no próprio Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Precedentes claros. O Supremo já julgou num passado recente, em 2021, esse tema e deu uma decisão favorável ao nosso entendimento. E repito, na verdade é importante dizer que desde 98, em diversos outros governos, aliás, em todos eles, o tributo foi utilizado desta forma, para regular de forma, digamos assim, técnica, alguns setores da economia com fins regulatórios, evidente, como eu disse, mas também arrecadatórios. Isso não é surpresa. O curioso é que a grita, né, dos bolsonaristas, de um modo geral, é sempre muito seletiva, porque na época esse tributo, salvo o meu juízo, era o dobro, né? Nós estamos falando de 3 e pouco agora, o André, vocês todos podem conferir, salvo o melhor juízo, era de 6,38. Né? Infelizmente, a vida cobra coerência. Ao que parece, o Supremo não tem tido, pelo menos na posição desse ministro, em relação a esse tema, porque, como disse o André, era para decidir sim ou não, concordando com uma tese ou outra, não era para conciliar, para moderar, porque isso não é o papel dele, né? E a própria sociedade, a parte da sociedade que tem a impressão de que ele está certo, também, na minha opinião, padece de coerência. Obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Professor, na sua opinião, Moraes tomou essa decisão para não comprar uma briga com o Congresso Nacional? Olha, eu entendo que essa é uma possibilidade. Agora, essa me parece que não tem sido a postura do ministro Moraes. Eu acho que o ministro Moraes tem comprado todas as brigas com o Congresso. Aliás, todas as que não devia, inclusive, ou as que não é legitimado para comprar. Então, não sei se essa seria, claro, uma análise mais política que jurídica, mas eu não sei se essa seria a tendência do que há de político nessa decisão do ministro Moraes. Eu percebo que pode ser muito mais uma tentativa de, enfim, dar um ar de moderação, né, para o caso, para depois, enfim, se eles próprios não chegaram a uma conclusão, julgar, entendo eu, possivelmente com o governo, como tem acontecido. Pesquisas recentes mostram que de cada 10 casos que o STF decide sobre questões do governo, 9, 8, enfim, são favoráveis ao governo. Então, a gente tem aqui um STF que tem conferido governabilidade ao Executivo e
pode também ser uma outra coisa. Pode ser que com esse tempo, com esse ar conciliatório que vai ter pela frente, esteja se dando tempo para o governo dar trazer algum outro tipo de solução para essa questão, né? Buscar algum outro tipo de imposto, ou consertar esse decreto, enfim, faz-se talvez com isso, com que o executivo ganhe tempo para se reajustar em relação a toda essa questão. Ok, professor, obrigado. Leandro? O debate foi bom, mas o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a presença do professor André Marcília, também do professor Marco Aurélio. Obrigado, viu, senhores? Até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos.